Olá, gratidão, namastê, muito boa noite. Para quem acompanha os trabalhos aí do Essência Cristal, no início da semana nós havíamos comentado a respeito de fazer uma live e tema principal ser a respeito dos extraterrestres, seres extraplanetários e como lidar com essa energia diferenciada. Tem um aspecto que eu gostaria de trazer para vocês hoje, muito fundamental e que tem a ver, inclusive, com a alteração no horário da nossa live. Veja, o programado era às 21 horas. Foi feito até um aviso, nada muito divulgado, mas no início da semana foi avisado isso. E hoje, no período da tarde, eu recebi umas mensagens aí a nível de familiares particulares, aonde eu tive que realmente optar entre estar às 21 horas com vocês, estar com o público ou estar fazendo, cumprindo esse meu compromisso familiar. E aí eu adiantei, peguei esse período agora que nós temos aí, que eu tenho de brecha de atendimento, para poder estar com vocês e trazer o que seria o conteúdo da live, só que eu quis até juntar um pouco do assunto e trazer algo do emocional e mental, que é a dificuldade que nós, humanos, temos de lidar com os outros humanos. E aí nós intencionamos lidar com os seres de outro planeta, seres de outra dimensão, intencionamos até lidar com as pessoas que estão numa dimensão paralela, nós intencionamos isso. A minha pergunta é: quão preparado você está para lidar com as pessoas? Oi, Rô, gratidão. Gabriel, gratidão. Gratidão por vocês entrarem e estarem ao vivo. Rô, eu até vou fazer uma préviazinha aqui. A nossa live das 21, né, programada, foi adiantada aí para as 19, 19h10, né? E aí eu juntei os assuntos, né? Aquilo que a gente ia falar a respeito de extraterrestres, e agora eu vou juntar o assunto falando o quanto é difícil lidar nesse planeta, o quanto é difícil a gente lidar com as relações interpessoais, o quanto nessa era de quinta dimensão é difícil. Boa noite, Ju, boa noite, Li, sejam muito bem-vindos. O quanto é difícil para nós humanos lidarmos com essa vibração do planeta, com as pessoas que nós interagimos diariamente, tá? Gratidão, querida, te amo muito também. Veja, nós que estudamos expansão de consciência, nós que estudamos a respeito das dimensões paralelas, nós que estudamos a energia que vem dos cristais, a energia telúrica, nós que estudamos a quântica, é muito interessante nós percebemos que se nós não estivermos preparados para lidar com o nosso semelhante, com aqueles que habitam ao nosso redor, com as pessoas com as quais interagimos no dia a dia, vai ser praticamente impossível a gente se conectar com esses seres mais sutis. Então é muito bacana, muito interessante a gente conhecer muito, a gente saber muito, a gente sair dessa vibração de 3D, a gente perceber e entender que não estamos aqui somente privilegiados, né? Somente o planeta Terra tem aqui pessoas, né? Está habitado. O resto é tudo um grande vazio. Tem aquele monte de planeta, então na verdade deve ser um monte de bolinha lá enfeitando, né, o cosmos, né? Porque já que não tem vida, né? Algumas pessoas eu converso e elas dizem: ah, besteira, não tem vida fora do planeta Terra. Então os outros planetas é só enfeite, né? É que nem um lustre que a gente pendura no teto. Enfim, existe sim outras formas de vidas, existe sim outras dimensões paralelas e é muito bom a gente expandir a nossa consciência e ter um entendimento disso tudo. Mas eu quero juntar os assuntos, até pelo fato de eu ter adiantado essa live, eu quero juntar os assuntos e trazer a percepção para vocês muito profunda. O quão nós estamos, o quanto nós estamos preparados para lidar com o nosso semelhante. Como é que você lida com as pessoas no seu ambiente de trabalho? Como é que você lida com as pessoas dentro da sua família? Como é que você lida com os filhos
com os seus irmãos, com os seus pais, com o seu marido, com o seu namorado? Como você lida? Qual o seu nível de paciência? Qual o seu nível de tolerância? E qual o seu nível de entendimento? Porque muitas vezes nós queremos e intencionamos sermos evoluídos, expandirmos nosso conhecimento, fazermos projeção astral, sintonizar frequências mais sutis, canalizar mensagens, psicografar talvez, até ter visões além desse universo material, reconhecer e ver a aura do próximo. Nós queremos muito isso. Esse glamour de toda essa parte energética extrasensorial. Queremos isso, mas não estamos dispostos a fazer um trabalho de autoconhecimento. Não estamos dispostos a despertar o perdão, o nosso auto-perdão. Porque com certeza, o que somos hoje, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, não éramos a mesma pessoa. Nós vamos evoluindo na caminhada. E muitas vezes nós erramos, e muito, com as pessoas. Ou talvez as pessoas erraram muito conosco. Então, um ponto muito importante é, se nós não estivermos de uma forma séria, de uma forma focada, de uma forma verdadeira, dispostos a liberar essas dores emocionais, esses microtraumas que impedem a nossa vida de fluir melhor, se nós não nos propusermos a sermos realmente seres humanos melhores, responsáveis conosco, com a nossa vibração, com o nosso sentimento, com a nossa energia, é muito difícil acessar esse plano sutil. Você pode até acessar, mas não vai ser de uma forma pura. Por isso que existem muitos espiritualistas, muitos esotéricos, muitas pessoas que canalizam mensagens e muitas vezes têm uma vida destruída. Tem muito problema, tem muita bagunça emocional, entra em depressão, tem até, sabe, eu conheço muitas pessoas que trabalham com esse campo energético e que tem lá vários problemas emocionais sérios. Por que será? Por que será? Porque talvez todo esse campo vibracional íntimo, todas as suas relações interpessoais não estejam verdadeiramente bem resolvidas. E aí, a busca desse perceber mais, conhecer mais, sentir mais, saber mais, tudo que sai dessa materialidade, é uma busca muito mais pelo ego, muito mais pautado na curiosidade, do que a busca verdadeira de conexão. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês é: perguntem, sabe? Entra no processo de relaxamento, fica quietinho, fecha no seu quarto, põe uma música tranquila e seja verdadeiro com você. Eu sei que dói, é difícil, é muito difícil. A gente falar com a gente é difícil. A gente ser verdadeiro com a gente é difícil. Mas faz um esforço e pergunta para si mesmo: quem é que eu não perdoei? Se a resposta vier eu, no que eu não me perdoo? Em que eu estou me auto-sabotando? Em quais aspectos eu estou me judiando? Isso é muito importante. Você pode jogar a pergunta e aí pode não vir a resposta. Fica aquele silêncio, aquele vazio. Ou sua mente começa a trabalhar alucinadamente e não busca nada, não sabe, vê um monte de coisa. Não se preocupe. Pergunte novamente e não queira a resposta. Ela pode não vir e de repente você pode adormecer e aquilo vir através de um sonho lindo, maravilhoso, cheio de mensagens. Você pode adormecer e acordar no outro dia e estar lá com uma sensação muito palpável do caminho a seguir, de que realmente eu nesse aspecto não me aceito, nesse aspecto eu acho que eu estou errando. Isso é a verdade. Sabe aquela coisa que vocês leem na internet? A voz interior é silenciosa, mas para que ela fale aos nossos ouvidos, você precisa ter atenção e estar aberto.
Não é uma tensão mental, é uma tensão de conexão. Da onde vem essa conexão? De você querer mesmo descobrir onde é que você está bloqueado, onde é que você está falhando, onde é que você está sempre tropeçando. E por quê? Por que você faz isso com você? Por que que você cocria essa realidade? Isso é muito importante. A partir daí, começa a abrir todo um processo. Por isso que algumas pessoas, elas fazem algumas técnicas, Teta Healing, regressão, tal, fazem algumas investigações, fazem registro akáshico, e aí começa a partir disso vir insights. Elas são levadas para uma projeção dentro de um sonho, né? Chamado sonho, só que não, de uma projeção inconsciente, aonde vem várias mensagens, várias sensações e sintonias. E você volta desse sonho, dessa projeção, com um fortalecimento muito grande, com um foco e uma determinação muito grande. Parece que alguma chavinha virou ali dentro de você. Você continua a mesma pessoa, só que não. Na hora das situações, dos problemas, parece que você está mais fortalecido, parece que você sabe se direcionar para o caminho. Por quê? Porque quando você desbloqueia alguns aspectos, ou através dessas técnicas, ou através da sua própria auto-investigação, quando você desbloqueia, você facilita o canal de acesso. Agora vamos entrar nos seres, juntar isso aos seres extraterrestres. Eles se direcionam, eles se comunicam nesse plano mais denso de várias formas. Todas essas mensagens que vocês veem na internet falando de seres e abduções e extraterrestres do mal, tudo isso que vocês veem é tudo muito confuso e colocado de uma forma muito fora da realidade. Ou para assustar, ou para manipular vocês. Existe um fundo de verdade? Muito. Basta você investigar relatos da NASA. E, detalhe, são poucos os relatos que estão disponíveis mesmo. A maioria é bloqueado, guardado. Só que sempre vaza informações. Então, quem é um investigador, né, consegue realmente ter coisas palpáveis para poder saber que existe realidade nisso. Existe realmente algo palpável nesse aspecto de que temos vida fora desse nosso planeta e intraplanetária. Por que que isso não é divulgado de uma forma muito, ampla? 2 fatores. Primeiro fator, controle. Se muitos detiverem a informação, o controle já não é mais possível. Segundo ponto, exatamente porque não querem gerar pânico. As pessoas com uma informação errônea ou num ponto de expansão de consciência limitado não conseguem digerir bem o aspecto de que existem formas, pensamento diferente da nossa aqui e que pode até nos manipular e pode até nos utilizar de alguma forma. Isso começa a gerar uma inquietação. Os avistamentos no sul, em vários lugares do nosso país, vêm como algo e depois rapidamente eles falam, é tudo fake news, é tudo besteira, e silencia. E ainda assim, quando é colocado dessa forma, a maioria entra em pânico. O assunto é bem profundo, eu não vou entrar nessa profundidade, né? Por quê? Porque eu sinto que a profundidade desse estudo, nós já falamos até no grupo de Van, de uma forma particular, né? Numa reunião privada, falamos a respeito das formas dos reptilianos, dos arcturianos, dos pleidianos, falamos de uma forma mais profunda sobre isso. Mas não são todos que estão na vibração, não são todos que estão alinhados para isso e que podem realmente assimilar esse contexto. Ou vai cair como, é tudo besteira, né? E vai existir um julgamento muito grande, ou ao contrário, isso vai cair como algo de pânico, medo, o que está falando, o que está acontecendo. Então, de uma forma mais profunda, eu não quero entrar nesse assunto.
Mas eu quero entrar no assunto que se você está desperto para isso e realmente tem uma curiosidade, realmente estiver aberto e trabalhado nesse seu campo emocional, você vai conseguir ser conectado pelos seres extraplanetários, mas da luz, do bem e do amor. Como que nós nos alinhamos com esses seres que não são do bem, os que são chamados os reptilianos? Como que nós temos nossa mente, nosso emocional manipulado por esses seres? Através de frequência vibratória baixa. O que é frequência vibratória baixa? Aí entra naquilo que eu falei, do trabalho desse nosso emocional, mental, perdão, conexão com uma vibração mais pura. Quando nós estamos vibrando a energia da raiva, da inveja, da cobiça, da mágoa, da tristeza, e nós permanecemos nessa vibração baixa, automaticamente nós sintonizamos a frequência de acesso dos seres que querem utilizar essa vibração para domínio. E aí, para bagunçar tudo, para tomar literalmente conta desse planeta tão lindo, tão rico, maravilhoso que nós temos. Por isso, é extremamente importante que nós tenhamos um olhar atento para como está nosso mental, nosso emocional, nosso sentimento, nossa vibração. Não aquilo que sai da boca para fora, mas daquilo que está no nosso interior. Porque falar palavras bonitas é muito fácil. Ser essa beleza e esse amor já é bem mais difícil. Então, no privado da sua mente, do seu coração, nesse reduto sagrado que só o Criador e você mesmo tem acesso, é muito difícil você realmente mentir. Nós não conseguimos mentir para nós mesmos. Nós mentimos, enganamos a nossa mente, nos engana para que possamos mentir para o próximo. Mas sempre a nossa consciência vai espetar de alguma forma. Aquela inquietação vai vir, aquele sentimento vai vir e é natural. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Tamires querida, Ângela querida, gratidão por aparecerem. O Rô perguntou, uma dúvida. Por que algumas pessoas, apesar de estarem internamente perdidas, conseguem ver tudo isso? Não é muita coisa para se lidar? Vamos lá, internamente perdidas. O que a gente pode chamar de internamente perdidas? Na verdade, perdidos de alguma forma, todos nós estamos. A gente veio a esse planeta perdido mesmo para se encontrar. Porque assim, viemos com um sentimento de conexão, de eu, de amor profundo, de vibração, de imagem e semelhança do Criador. Todos somos. Mas aí, logo no meio da caminhada, todas as coisas que assimilamos, a fidelidade familiar, todos os processos, as dores emocionais do mundo, as vibrações, enfim, a gente começa a entrar numa vibração diferenciada que é isso daí que você colocou, internamente perdidas, tá? A gente começa a se perder, a gente começa a se distanciar da fonte original, Criador conosco, dessa fonte original. E dentro disso, vamos trazer um entendimento. Eu não estou dizendo que distanciar-se da fonte tem a ver com uma religiosidade. Existem inúmeras pessoas que estão 24 horas dentro de um templo religioso, seja qual for a expressão da religião. Estão lá e estão totalmente distantes dessa fonte. Usam essa religiosidade como máscara, como ego e até como julgamento do próximo. Ponto. Então, assim, distantes da fonte é distante de você estar dessa energia do Criador. O que é a energia do Criador? É o amor, é a comunhão, é o perdão, é o entendimento e a pacificação. É te acontecer algo que não é positivo. As pessoas envolvidas, você enxerga tudo, você entende, isso toca em você, isso te dói. Você vai ter a tranquilidade e a lucidez de controlar a sua emoção e olhar para o outro entendendo que
aquele outro está fazendo aquilo sim, que pode ser negativo, mas está fazendo por limitação e por um motivo que você desconhece. E talvez o outro nem seja tão errado naquele momento, talvez é o máximo que ele pode dar. Quando você sente dessa forma, você consegue transpor a situação. Ponto. Você já passa a não estar tão perdido. Aí assim, se eu estou num processo muito humano, perdido nas minhas dores emocionais, e aí eu consigo sintonizar e ver essas coisas também, como você disse aí na sua pergunta, tá? Não é muita coisa para a pessoa lidar? Não. Sabe por que não? Porque talvez você ver, sentir e perceber essas energias a mais possa ser exatamente o ponto de virada de chave para você. Por isso que nós dizemos que algumas pessoas, elas despertam para essa reconexão através do exemplo do próximo. Você tem pessoas na sua vida que já estão no processo de iluminação, já estão no processo mais pacificado, e você vê aquilo te inspira e você vai seguir. Então é pelo exemplo. Existem pessoas que vão partir para esse processo de evolução através da mensagem. Alguém realmente conduz como um mentor, né? Ali falando, orientando, auxiliando, e a pessoa toma aquilo como verdade, sente no coração e faz um movimento para seguir adiante. E existem outros que precisam do sofrimento, da dor. Pode falar, pode ter o exemplo, pode ser o que for, a pessoa tem que passar pelo seu sofrimento, tem que cair, tem que se machucar, tem que sofrer, tem que chegar à exaustão, e quando estiver na exaustão, a pessoa vai sair daquilo. Então, muitas vezes, essa energia que vem, que você está colocando, que pode até ser muita coisa para lidar, não, talvez seja isso despertar. Talvez se conectar com coisas que a pessoa não entende, não percebe, não reconhece, nem quer aceitar, nem quer assumir. Porque existem pessoas que, por exemplo, elas chegam até mim e elas dizem assim, eu tenho medo de ver, eu tenho medo de sentir, eu tenho medo, e bloqueiam. Mas elas vêm. Elas têm sensibilidade, todos temos. Todos. Sabe aquela intuição? Não vou fazer. Mas a pessoa tem medo de acessar, de desabrochar, de deixar florir todo um processo de pacificação, de amor, de harmonia. Tem medo. Esse medo está totalmente ligado a traumas de infância, traumas do passado, microtraumas que nós nem sabemos que existem, mas eles existem. Porque você está sempre pensando, de repente vem uma situação, tal coisa. Não, eu não vou, eu não sei, eu não quero, eu não vou lidar com isso, porque isso pode acontecer. A mente começa a gerar um monte de coisa, tudo imaginário, tudo ilusório, não vai existir essas possibilidades. E se existir, você vai transpor e nem vai perceber. Mas esses microtraumas, as coisas que aconteceram na sua infância, e não vamos entrar no termo aqui, mas muitas vezes até coisas que aconteceram em vidas anteriores, nossas, ficam registradas, e aí você vem com essa inquietação. Sabe aquela coisa de uma pessoa nunca teve nenhum processo ruim, nenhuma experiência negativa com água, e vem num desespero, num medo, olha só pontinho no pé, não consegue nem a tornozelo, água, tem medo, tem desespero, tem pânico de água. O que aconteceu? Foi afogada? A mãe deixou cair na banheira quando era nenezinho? Não aconteceu nada disso. Então por que esse medo? Aí quando a gente faz uma técnica de regressão com essa pessoa recorda de várias situações e lindamente ela desbloqueia aquele processo de medo. Ele vai até o encontro dessa água e começa a sentir de uma forma diferenciada, porque ela acessou a raiz, o X da questão. Então, muitas vezes, muitos de nós, se não é através do trabalho, se não é através do exemplo, se não é através da orientação, precisamos realmente sofrer. Porque é muito legal, é muito engraçado. Tem certas pessoas que parece que quanto mais você fala, não é por aí, não é por aí, não vai por aí, que não vai dar.
Já fiz esse caminho, eu sei, não é por aí. Eu sei que você tem sua escolha, mas se você puder um caminho alternativo, faça, você vai se machucar. Exatamente esse caminho que a pessoa quer fazer. E vai se machucar. E depois que se machuca, vai se punir. Sabe aquela coisa, pega um chicotinho, ai, porque eu não ouvi, eu não devia ter feito. Não, tá tudo bem. É o seu processo. É o processo de cada um de nós. Cada um de nós necessita um processo. Essa conexão entre nós humanos, essa coisa grandiosa que é o ser humano, essa conexão com as energias do plano sutil, com as várias dimensões paralelas, quando nós nos permitimos sentir e acessar, o resultado disso é uma sensação de equilíbrio tão grande que a sua vida pode até passar por caos. As pessoas que circulam à sua volta podem ser de qualquer forma. Podem não entender, podem ser julgadoras, podem causar transtornos, pode, sabe aquela coisa, você ficar atrás de um telemarketing, de um banco, de uma coisa, resolvendo um problema de cartão de crédito, sabe aquela coisa bem humana mesmo? Você pode passar um estresse, um caos, mas o que acontece? Aquilo oscila, mas não tira a tua paz. Porque você tem o sentimento, a sensação e a conexão real com todo esse plano paralelo. Aí eu digo para vocês, Vanessa querida, seja muito bem-vinda. Aí eu digo para vocês, algumas pessoas me perguntam, qual é a finalidade? Para que eu quero me conectar com o ser extraterrestre? Para que eu quero me conectar com espiritualidade? Para que eu quero conhecer dimensões paralelas? Ai, que coisa besta. Eu estou preocupada em pagar minhas contas no final do mês. Eu estou preocupada em, sabe, em ganhar mais, em lidar com os problemas do meu filho. É isso que eu quero, só quero isso. Ok? Ninguém está falando que você não vá resolver tudo isso. Na verdade, acessar todo esse campo sutil é exatamente para te dar a dimensão correta do que são todos esses problemas. Eu digo para vocês, todas as situações, todas, absolutamente todas as situações que nós passamos, pense em qualquer uma, você que está aí vendo, você que vai ver isso gravado depois, pense em qualquer situação, toda, ruim, que você possa passar. Ainda assim, essa situação ruim, ela é desse tamanho, perto da dimensão, da grandiosidade, dessa grande engenharia que é esse cosmos. Quando nós, essa representação humana que somos, partimos, a nossa vibração vai para outra frequência e tudo continua. Veja, você não é insubstituível. Você é apenas isso. Você é. A frequência que você é, ela não nasce e ela não morre. A frequência que você é, ela se perpetua. Não nascemos, não morremos. Transmutamos. Habitamos vibrações diferenciadas. Então, toda a nossa dor hoje, todo o nosso processo, todo o nosso caos interno, todas as situações que hoje passamos, se nós conseguimos ter um entendimento dessa amplidão, que é todo esse cosmos, do que tem a mais do que esse planeta, do que tem a mais do que essa pequena redoma de vidro que nós estamos, né? Esse sentimento, os nossos dramas diários. Se a gente consegue expandir isso daí, você consegue ter a paz e a tranquilidade e o entendimento daquele comando mental que eu falo com vocês, que é tudo passando, tudo passagem, tudo caminho. Isso não vem somente como uma percepção de que, eu tenho que ficar tranquilo porque já está passando, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, é muito maior do que isso. É muito maior. É a questão de que, óbvio, todos queremos o melhor para nós, com certeza.
E essa é a vibração, é isso que devemos querer sim. Porém, devemos entender que tudo está muito alinhado. É uma engrenagem. Se você quer manipular a engrenagem, e se você não fica na posição de observador para sentir qual o seu papel nessa engrenagem, quanto mais você quer manipular e puxar as rédeas para que seja do jeito que eu quero, senão eu não aceito, e você briga e você resmunga, quanto mais você faz isso e não observa o que essa engrenagem está querendo me dizer, o que esse momento está falando para mim, o que eu tenho que aprender com isso, em que aspecto eu tenho que transmutar. Se você não faz isso, se você não consegue pacificação para fazer isso, realmente você vai ficar preso nesse drama, que é a vida de muitos nós. Muitos de nós passamos esse drama. Tudo é muito pesado. Percebam, uma pessoa que está num processo de depressão é um drama muito grande. E ela não se faz de vítima. Quem está fora fala, ai, nossa, não precisa de tudo isso. Não é tudo isso. É o drama dela. Ela está imersa naquilo. Então, se nós, sem um processo de depressão, mas temos nossos dramas diários, se a gente consegue se distanciar um pouquinho e falar, ok, desconfortável sim, mas com que olhar eu tenho que ver essa mensagem? Se nós conseguimos fazer isso, essa vibração é a vibração desse universo paralelo. É a conexão que traz mensagens, insights e percepções, não só das pessoas, dos nossos irmãos humanos que lidamos, mas a percepção também dos seres extra e intraterrenos. Eles estão entre nós. A vibração e a dimensão. É que é passado algo muito folclórico, né? A gente fica esperando ali um serzinho verde, com os olhos grandes, cabeçudo, aparecer. E por quê? Por que, de repente, não poderia ser um colega seu de trabalho? A vibração não poderia estar envolta, acoplada nele. Por quê? Porque é um dos grandes, ou alguns dos grandes expoentes, gênios da nossa história não podem. Aqueles, sabe, aquelas mentes brilhantes, não podem realmente estar ou ser inspirados por toda essa energia dos planetas mais evoluídos. Por que não? Porque temos que acreditar realmente que é só isso aqui. É só isso aqui, é só essa historinha aqui. Na verdade é só assim, essa live hoje, esse momento hoje, ele veio como um convite para vocês. Um convite de entendimento. Entendimento em alguns aspectos. Eu acho que primeiro, não julgue temas, pessoas e situações somente pelo seu limitado olhar. Todos nós temos ainda um olhar limitado. Todos somos caminhantes. Então, de repente eu vejo algo e eu falo, nossa, que absurdo. Só que depois que vem isso, e é natural vir, depois disso, se permita colocar também o sentimento. E a pergunta, será que é absurdo mesmo? Ou será que eu ainda não estou nesse patamar de entendimento para concordar ou discordar, mas entender o que está acontecendo? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Esse é o questionamento. E o segundo aspecto bem importante é vocês perceberem, né, cada um de nós perceberem que tudo que eu quero acessar mais, ele deve estar muito alinhado com aqui dentro e o como eu sinto e lido com as pessoas do meu dia a dia. Senão não adianta de nada eu ter um grande conhecimento pela expansão de consciência dos outros planetas, saber profundamente sobre todas as espécies extraplanetárias, saber sobre energia, vibração, dimensão paralela e no dia a dia eu sou um tirano dentro da minha casa, eu sou irracional com meu amigo, eu sou insensível com meu pai,
Quando me solicitam, não, me deixa porque eu tenho coisa muito mais importante para fazer e para falar. Eu, de repente, não quero ir numa festa porque lá vai ter, gente que só vai falar coisa pequena, trivial, não vou perder meu tempo. Arrogância. A vibração da arrogância é uma vibração que não está alinhada com essa frequência mais alta. Muitas vezes a gente vai estar assim, num lugar que a gente acha que não tem nada a ver. Porque a gente está lá realmente para doar amor, energia e alegria. Porque talvez aquelas pessoas estejam lá arrastando correntes. E a gente pode estar assim. Isso não quer dizer que a gente vai baixar a vibração e contaminar, vampirismo energético. Não. Se você estiver desperto e consciente, não tema. Aliás, temer é uma vibração bem baixa. A gente tem que, em primeiro lugar, controlar raiva e medo. São vibrações que nos distanciam de todo esse processo de expansão de consciência. Amados, deu meu horário. Gratidão infinita, grandiosa por todos que puderam, conseguiram e quiseram estar presente. É uma honra estar em conexão com vocês. E para quem não pôde ou não quis, vai ficar gravado para vocês assistirem. Eu desejo, vibro e oro uma noite linda, iluminada, cheia de sonhos abençoados e uma projeção astral magnífica para todos vocês. Gratidão. Namastê.